Mais um vlog começando e hoje eu vou contar pra vocês como está sendo a nossa preparação para a chegada do nosso terceiro filho, nosso terceiro bebê. Além disso, eu quero contar pra vocês um pouco sobre, bem breve sim, mas eu quero contar pra vocês um pouco sobre como está sendo essa minha mudança com questão à espiritualidade. Então assim, pra quem me acompanha de muitos vlogs anteriores, eu tinha uma visão sobre a vida, sobre tudo, enfim. E hoje essa visão ela tá praticamente virada ao contrário. E quero compartilhar um pouco de como eu cheguei até esse caminho com vocês. Então fique aqui e me acompanhem como está sendo minha rotina com 2 bebês na espera do nosso terceiro bebê. 1, 2, 3, 4. Bati aqui uma vitamina pra eles de banana com amora, banana, amora e água, né? Que a hora que eles acordam muito nervoso. E o Antônio fala isso pra mim. Pra que eles acordarem, eles ficam mais tranquilos. Aí deixei, tá pronto aqui, vamos ver. Tô dando faxina na casa, tá os meus produtos de limpeza pra terminar a faxina.
a louça aqui que eu tenho que lavar, as frutas que eu tenho que lavar. Enfim, que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o livrinho que eu tava lendo pra eles hoje. Tô tentando ler ele bastante vezes na semana, porque é a história da chegada de um irmão, né? Aqui no caso é do dinossauro. Ó, já tá tudo sujo o livro, mas porque eu usei muito com Aquiles quando o Apolo foi nascer. E agora tô usando com os dois, né? E aí, o que acontece? Aqui no final da história, tá vendo? É destruído, tá vendo? O Apolo não pode ficar com esses livros na mão que ele estraga. Então, eu vou ter que colar aqui, ó. Não sei que horas que foi que ele pegou esse livro, que ele rasgou. Mas ele é um livro muito lindinho, assim, contando a história da chegada do irmão. Ai, que destruição. Agora é consertar o livro aqui, ó. Olha, essas roupas aqui são as que eu recolhi hoje. Tem mais 2 varais que foram estendidos. Aqui, gente, a máquina não para. Ó, aquelas ali são as roupas que estão separadas do Leônidas, que eu vou passar e guardar. E ali são as fraldas que eu tô montando dos meninos, né? Então, assim, tava até conversando com o Antônio, que, tipo, a nossa máquina, ela não para em nenhum segundo. É o tempo todo estendendo, recolhendo, estendendo. São as fraldas, mais as nossas roupas. E aí daqui a pouco tem mais um serzinho, sujando também mais fralda, mais roupas. E aí quando fica tempo frio, né, não faz sol direito, a gente ficou aí uma semana quase sem sol. Aí é um sufoco, porque daí acumula muita coisa. Mas agora eu vou sentar aqui e dar uma organizada. Não vou conseguir fazer tudo, nem fim. Porque aqui... o serviço não tem fim, né? Se for parar pra fazer tudo, você faz tudo, daqui 2 horas já tem mais serviço, né? Oi, que foi? Quem tá aqui, ó, na barriga da mamãe? Conta. É o irmão? É o bebê? É o bebezinho, seu irmão? É? Tá escura a câmera. É o bebezinho, fala assim, mamãe, é o bebezinho, é. Ó, já guardei ali, ó, a maioria das roupas, né? Dobrei as fraldas, não mexi ainda ali. Ó, vou te mostrar. Aqui já tá o berço, o chiqueirinho onde vai dormir o Leônidas. Mas enquanto isso eu tô usando com os meninos aqui, né? Porque eu guardo os meninos lá em cima. E aí tô aqui, dando uma descansadinha, dei uns livrinhos pra ele ler. Pra variar, ele rasgou mais um, que eu não vi que tava ali no meio. Ó, a sua já tá pronta, ó. Ó, pode abrir o olho. Aquiles, essa é a sua história. Vamos ver. Quem que tá dentro da barriga da mamãe nessa foto? Cadê o Apolo? Depois é a dele. Quem que tá na barriga da mamãe aqui? Eu É o Aquiles, é você, filho. Ah, Apolo, tá vendo a mamãe? Ó, o Tá Aquiles. vendo seu cabecinho aqui, do aqui? Tá vendo? Apolo é quando o Aquiles só não pode sujar de baba, tá, filho? Tá vendo o cabecinho? É? Do aqui. O Aquiles tava dentro da barriga da mamãe aqui. E ele tava... Na piscina do clube. A piscina do cu. Tem uma tesoura aí no Ó, alcance? pai. Quem que é esse cara aí? Pai, ó, eu tô lendo a história que a mãe tá na piscina do cu. Ah, entendi. É a história do Aquiles, essa história aí. Hã? Já começou a... Ah, não vi, desculpa.
Essa aí é a história do Aquiles, filho. Vamos ver. Nasceu! Agora tem 2 bebês. É porque aqui você tava pelada e aqui você já tava com a fralda, ó. É. Mas eu tava piada que eu tava... Ah, você é muito Você lindo, nasceu. né? Quer que eu leia o que tá escrito aqui? É, Paulinho, o seu tá quase pronto, tá? Já a gente vai conseguir. É a história de quando você nasceu, né, meu amor? Então a gente fez a história do Aquiles, que é essa daqui. E a história do Apolo, que é aquela ali, né? Ai, que linda essa história, Cadê o meu Apolo. baião que o papai me deu, o outro? Na bexiga. Sua bexiga? Sim, na outra Já bexiga. estourou, já. Pai, cadê a minha Pai bexiga? tá trabalhando, não grita, amor. Mostra a sua história aqui, Apolo. Conta essa história. Olha a história dele. Conta essa história. Mostra a sua história, já conto, calma, filho. Ó, mostra a sua história aqui pra gente filmar aqui, ó. Apolo, que lindo. E essa é do Aquiles, ó. Aquiles e Apolo. Então, gente, como vocês viram, a gente tá assim, com tudo em andamento para receber o Leônidas. Tem bastante coisinha ainda para finalizar. Mas, assim, o principal é preparar o emocional dos pequenos, dos irmãos, no caso, para eles estarem o mais seguros possível para receber esse irmão. Porque o que a gente percebe, assim, que mais enfraquece nesse momento é não passar a segurança de que eles são muito amados e que eles foram amados quando eles eram bebezinhos, que eles foram amados quando eles estavam na barriga e que esse irmão vai vir pra gente dar desse amor que a gente tem e que a gente recebeu, né? Enfim. Então, assim, a gente organizou tudo, desde como que vai ser o café da manhã, que é o Antônio que dá, desde como vai ser na hora de dormir, que é o Antônio que vai pôr pra dormir. O quarto deles era esse que eu tô agora. E a gente teve que fazer uma troca de quartos pensando num bebê recém-nascido, que esse quarto seria melhor. E aí teve toda essa mudança de quarto, tudo com muita antecedência, para eles não sentirem o impacto na hora que o bebê chega, né? Porque se você deixa para fazer tudo isso na hora que o bebê chega, é um choque muito grande para essa criança.
Então, assim a gente fez também quando o Apolo chegou com o Aquiles. A gente também fez toda uma preparação para ele não sentir esse choque, né, tão forte. E deu super certo. Os dois, eles se dão muito bem. E agora a gente tá nessa expectativa com a chegada do Leônidas. Então a gente preparou o quarto, tá preparando, né, a rotina deles já tá em andamento, né, como vai ser quando o Leônidas chegar. Que eu vou ficar mais ausente, então eu já tô mais ausente no dia a dia deles, né? Antes eu dormia no mesmo quarto que eles, agora é o Antônio que dorme no mesmo quarto que eles. Antes era eu, né, que recebia eles quando eles acordavam, era eu que estava presente também na hora de dormir, porque eu dou mamar, né? Na verdade, eu ainda amamento o Apolo, mas eu já cortei o mamar da noite, né? Então eu dou mamar pra ele só de dia. E então tudo isso pra não ter esse choque assim de tipo, cadê minha mãe, né? Enfim. Então, café da manhã eu deixo preparado já pra eles tomarem no dia seguinte. Então o Antônio já avisa, ó, mamãe que fez e tal. E eles já ficam assim, o que a mamãe fez pra mim hoje, né? E assim foi com Aquiles também, quando o Apolo nasceu. Gente, são 3 meninos, e Aquiles, Apolo e Leônidas. E eu já confundo o nome deles, porque o nosso cérebro na gestação, ele fica assim, né, todo fora do normal, né? E na maternidade também, acho que o cérebro ele nunca mais volta a ser o mesmo. E aí, que mais? Então, a preparação dos quartos, a preparação de tudo. E uma coisa muito importante que a gente tá fazendo, né, que vocês viram aí, além, né, de contar a historinha da chegada de um irmão, né, que a gente tem alguns livros sobre isso, a gente fez o livrinho com as fotos deles, desde quando eles estavam na minha barriga, quando eles nasceram, enfim. Assim, pra eles verem que isso vai se repetir com o irmão e que isso não significa que a gente tá deixando de amar eles, que eles são muito importantes pra gente e que essa é a nossa família e tudo mais, né? Enfim. Então, a gente tá muito na cidade, eu tô de 32 semanas, amanhã, no caso, quando esse vlog lançar, eu vou estar já de 33. Então, tô de 33 semanas. O Apolo nasceu de 36 e o Aquiles nasceu de 39. Então, a gente já tá se preparando para que o Leônidas possa vir de 36, ou seja, tem menos de um mês aí para tá tudo em alinhamento. Então tem algumas coisas que eu ainda preciso terminar, que são as roupinhas dele. E acho que é isso, gente. O que mais eu queria contar pra vocês um pouquinho? Os meus vídeos, a grande maioria dos meus seguidores que eu tenho aqui hoje no YouTube vem da estética por conta de um vídeo meu que viralizou quando eu falo sobre os mitos do pump, que é um procedimento estético do bumbum, enfim. Então eu acredito que a maioria das pessoas que me acompanham aqui são da área da estética. Mas tem muita gente que me acompanha aqui da minha rotina antiga que eu tinha, né, da filosofia que eu trazia, que era a do yoga, que era essa filosofia mais alternativa, e da alimentação, que eu fui vegana durante muito tempo e deixei a alimentação vegana e deixei essa vida mais alternativa, né? E eu queria contar um pouco, vou introduzir um pouco pra vocês hoje, quero deixar pra me estender mais num próximo vlog, porque esse já tá bem comprido, porque hoje eu quis, assim, gravar o máximo que eu pude da nossa rotina antes do Leônidas nascer, porque eu quero guardar isso, porque eu adoro reassistir os meus vlogs e ter essa lembrança com os meus filhos. Então, por isso que ficou um pouco extenso, porque eu quero rever isso muitas vezes, né, ao longo da minha vida, porque é uma rotina que me faz muito feliz e, enfim, que eu queria falar pra vocês. Então, da minha espiritualidade. E mais uma coisa que eu queria falar é com relação da maternidade, porque os dois estão muito ligados do porquê que eu mudei essa minha filosofia. O que me fez, assim, tipo, falar, Juliana, mudou tudo, né? Enfim. Tô falando muito enfim, gente. Tem que me segurar aqui com essa questão do enfim. Bom, vamos lá. A maternidade, ela traz muito amadurecimento, se você está disposta a viver a maternidade. Se você não tá, você vai se ver como uma vítima da maternidade e ela vai se tornar muito mais pesada do que ela já é. Ela é pesada. Por isso que dá responsabilidade. E eu sempre tive isso em mente, que quando eu fosse viver a maternidade, eu gostaria de viver ela da melhor forma possível e buscando ver da melhor forma que ela abrange dentro de nós e para o que a gente vai externalizar para os nossos filhos pro resto da vida deles. E
quando eu comecei a estudar sobre como eu vou educar meus filhos, como vão ser os princípios deles, eu pensava assim, cara, a filosofia que eu sigo hoje não abrange tudo isso. Ela é muito superficial, ela foca muito na sua evolução e tal. E hoje eu vejo assim que a filosofia que eu seguia, ela era muito individualista. Eu lembro assim da minha primeira aula no curso de formação de yoga, de estar ouvindo lá a professora falando e pensando, tá, mas é sobre a minha iluminação, mas tá, e as pessoas que eu amo, a minha família. Primeira coisa que veio na minha cabeça era, tá, e minha família? Tipo, eu vou lá buscar a iluminação e, tipo, tô nem aí pro resto, né? Enfim. Então isso foi uma pulguinha que ficou quando eu fiz a formação, mas eu meio que deixei de lado e continuei, né? Nessa jornada mesmo com essa pulguinha. E aí no momento em que eu constituí minha família, né, casei com a Antônia, a gente começou, né, a ter os filhos, eu comecei a me perguntar de tipo, ela não abrange tudo. E eu quero ensinar para meus filhos valores, eu quero ensinar para os meus filhos o valor da disciplina, o valor da responsabilidade, o valor de tudo isso. E principalmente, como que eu vou ensinar para eles a questão da obediência? Esse foi um ponto assim que me botou muito em xeque, sabe? Como que eu vou falar de obediência seguindo uma filosofia dessas? Sabe? Não vai combinar, não vai dar certo. E ao mesmo tempo eu me perguntava, tá, o cristianismo o cristão é o que mais se aproxima desses valores que eu quero para a vida dos meus filhos. Mas e as coisas ruins que acontecem no mundo? Então eu tinha assim várias questões que eu me perguntava e que me faziam tipo, mas eu não vou saber responder isso, não vou saber responder aquilo. Aí eu falei que ia saber, deixa eu ouvir umas pregações. O Antônio começou a me mandar umas pregações. O Antônio ele já tinha sido evangélico. Quando eu conheci ele, a gente começou a namorar. Ele abandonou a religião pra ficar comigo, porque, né, a gente era muito jovens. Então, pra namorar você tinha, né, pra quem é evangélico sabe, né, você tem que passar por todo um processo com a pessoa antes do ato e do namoro, né, enfim. Eu não era uma pessoa religiosa, por mais que eu tivesse sido, né, católica, batizada e feito primeiro Eucaristia, feito tudo aquele monte de coisa que tem que fazer, eu não sabia nada, eu não vivia aquilo. Só cumpria as carteirinhas lá, os xizinhos que tinha que fazer, mas não aprendi nada. Enfim. E aí ele deixou pra estar comigo. E aí a gente seguiu essa vida aí perambulando por várias filosofias. A gente foi budista por, eu não sei quanto tempo, se foi uns 4 anos ou uns 2 anos, mas a gente foi por um bom tempo também budista, porque nos ajudava a refletir sobre várias coisas naquela época. Mas assim, eu não era feliz no budismo, lá recitando mantra e tudo mais. Não era algo que me fazia me conectar com a espiritualidade, entende? Eu sentia uma vibração boa, mas não me conectava com a espiritualidade. E então, assim, todas essas filosofias e movimentos que eu fiz com relação a essas filosofias mais alternativas me fazia me ver como Deus. E eu tava numa fase, assim, que eu precisava trabalhar minha humildade, sabe? Então, eu tava num momento, assim, que eu sei tudo, eu ajudo todo mundo, mas eu preciso trabalhar minha humildade, porque eu me sinto superior às pessoas. Porque essas filosofias, elas te levam a essa coisa mais individualista, então você evolui, você cresce muitas coisas dentro de você, e você não usa isso pra nada, assim, né, vamos dizer assim. Tipo, fica meio que psicopata, porque você não aprende sobre consolar uma pessoa. As palavras que você tem estão muito frias com relação à morte, né? Tipo, morte, morreu, iluminou. Tá, o que é o iluminar, né? É uma coisa assim muito, sabe? Enfim, daí fiquei com todas essas questões. E a questão de ser cristão, para aceitar o cristianismo, aceitar que Deus estava sobre mim, eu teria que aceitar que existe também o mal, né? O diabo. E aí, eu tenho, né, essa questão. Eu tinha, né? Não vou falar eu tinha, né? Porque agora eu já sou convencida de que o diabo é algo muito pequeno perto de Deus. Mas eu tinha muito medo de pensar sobre isso. De pensar que existe isso. E depois eu fui aprender tudo, enfim. Qual que é a questão? Eu ouvi muitas pregações do pessoal do YouTube. E eu falei, cara, é isso, eu preciso ir pra palavra, eu preciso pedir pra Deus conversar comigo, eu preciso
conhecer esse cara e responder as minhas dúvidas, né? E aí eu fiz uma coisa assim que hoje eu vejo que pode ser que dê certo, pode ser que não, mas eu sorteei lá uma palavra na Bíblia e eu caí na história de Jó. Cara, a história de Jó é muito difícil, assim, de se ler. Você que é uma pessoa que não tá ali com a Bíblia, que não entende nada da Bíblia, chega lá e abre, tipo, você fica perdidinho. E eu fiquei perdidinha. Aí eu falei, tá, agora eu vou procurar alguém que explique esse negócio, que eu não entendi. E aí eu sei que eu vi uma pregação, assim, de mais 3 horas, assim, sobre Jó. Uma não, foram umas 3, assim, mas sequência, tipo, parte 1, parte 2, parte 3. E aí, cara, eu sei que respondia todas as minhas dúvidas com relação às coisas ruins que acontecem no mundo, com relação a pessoas boas que passam por coisas ruins mesmo tendo Deus. E, cara, eu indico muito, assim, quem é ateu, porque eu ficava entre, eu sou ateia e ao mesmo tempo eu acho que eu sou ecumênica, porque eu acredito um pouco em tudo que essas pessoas existiram, mas que elas não são a verdade soberana, elas só são pessoas que conseguiram crescer espiritualmente e só isso, entendeu? Eram pessoas muito boas e tal. E aí eu ficava muito nisso, eu sou ateia e ao mesmo tempo sou ecumênica porque eu gosto de tudo. Mas não me apega a nada, até porque é isso que a gente aprende no yoga, que todos os caminhos vão levar à iluminação, né? Que é o Espírito Santo, sei lá, né? Cada um... Lá no yoga a gente entendia assim, né? Que todas elas vão levar a mesma coisa no final das contas. Então todas as religiões estão certas. Todos os caminhos estão certos. Então eu tive que abrir mão de muita coisa que eu tinha enraizado em mim, porque eu estava assumindo uma postura mais conservadora. Agora eu me tornei mãe, eu tenho uma responsabilidade com crianças que vão crescer e vão ser adultas e elas precisam de uma base. Elas precisam de uma segurança para elas decidirem por si o que vai ser melhor para a vida delas. E eu quero ser a inspiração no sentido de... Qual que é a palavra, gente? No sentido de... Eu quero ser a pessoa que elas olham e falam, olha, vale a pena ouvir a minha mãe, sabe? Porque a minha mãe, ela quer o melhor pra mim. E como que eu vou ensinar pra uma criança que eu quero o melhor pra ela, entende? E o que mais fez sentido pra mim foi o cristianismo. E aí, a partir daí, eu trabalhei muitas feridas em mim espirituais, que eu jamais me aprofundaria em outros momentos, e que a maternidade abriu, sabe? Então seria isso, a princípio, para começar a falar porque que eu mudei, né, toda a minha visão com relação a várias coisas. Esse foi o pontapé. Tem muito mais coisa, né, para falar, mas aí eu deixo isso para outro momento, outro vlog. Então é isso, me acompanhe, se você não me acompanha, eu sou uma pessoa aleatória, um dia eu faço, outro dia eu não gravo e é assim, é surpresa. Então clica aí para estar inscrito, para receber o sininho de notificação quando eu posto algum vlog, porque vai ser sempre uma surpresa, mas sempre com um conteúdo que vai ser muito bom para você e para sua família. É isso, gente, muito obrigada e até o próximo vlog.